E aí, tudo bem? Aqui é o João Vitor da Superboss e o conteúdo que você vai consumir agora é um oferecimento da minha mentoria avançada. Se você quiser saber do que ela se trata e você quiser de repente fazer aplicação para se juntar a ela, o link vai estar aqui embaixo. E eu quero que você faça isso agora, enquanto você está aqui assistindo, enquanto você está ouvindo, enquanto você está consumindo esse conteúdo, para você ter a certeza de que a gente vai te levar ao próximo nível. Porque eu estava pensando nisso esses dias. Se você perguntar para 10 vendedores diferentes, todos com resultado, não estou dizendo que um seja mentiroso, que um não funcione ou que vários não funcionem, mas se você perguntar para 10 vendedores diferentes que têm resultados grandes, tá? Como que é o processo deles? As chances são de que 8 desses 10 cheguem com uma nova teoria, um novo jeito de fazer, cheguem com um método pessoal deles e cheguem perguntando, que comecem o processo perguntando para você como se faz uma venda, ou o que é uma venda, ou defina uma venda, ou me venda essa caneca, entende? Ele vem sempre com alguma pergunta capciosa para fazer você sentir como se você não soubesse nada sobre porra nenhuma e fazer, e daí eles começarem a ensinar, e daí eles começarem a passar o que eles sabem sobre o processo deles de venda. Isso daí tem um fundo de eficácia, tem uma parte que é importante, tem um motivo muito inteligente pelo qual eles estão fazendo isso, mas por um outro lado, você não pode olhar para o processo de venda de uma pessoa, por mais que ela tenha resultado, e acreditar que esse é o único processo que funciona. Você não pode acreditar que um cara que está vivo hoje, que escreveu um livro hoje sobre vendas, está inventando um processo, uma profissão que existe desde que os seres humanos existem, desde que a gente desenvolveu a linguagem, entende? Seria como se eu pudesse pegar e dizer assim, cara, eu me comunico muito bem, eu inventei o idioma, entende? Seria muito pretensioso da minha parte vir com um papo desse inventar uma história dessa. E é às vezes pretensioso desses caras. Mas em vez de se preocupar com o que funciona, o que não funciona, em vez de se preocupar de, fulano é isso, ou Beltrano é aquilo, os caras têm eu tenho um problema com esse cara, eu tento ver o que tem de verdade e o que tem de mito, de história, ou de fantasia, ou de fantasioso, o que é groselha no que as pessoas estão falando. E estudando muita gente, eu consigo já identificar mais rápido o que funciona, o que é groselha. Tá. Isso daí não tem jeito, não tem como te dar um método, não tem como te ensinar. O bullshit detector, né? O detector de groselha. Não tem como te dar um bizu, uma regra muito clara para você saber, você batendo o olho na pessoa, você saber o que é groselha e o que não é. Experiência te ajuda nesse sentido, beleza. O que eu percebi, você aprendendo o método de diversas pessoas diferentes, como que diversas pessoas diferentes fazem, te ajuda, tá? É mais fácil, funciona bem para você saber o que é groselha e o que não é, e para você saber, dois, como ajustar e melhorar e trabalhar em cima do seu método. Um exemplo que eu adoro trazer, que é um cara que eu odiava, tá? Um cara que eu realmente tinha repulsa por ele, que é o Jordan Belfort, até eu pegar e não só ler, ouvir o livro dele, eu percebi que 80% do que ele ensina está em scripts, em você ter um script claro e bem definido, e bem organizado, e bem estruturado, que te permite improvisar e te permite buscar um ganha-ganha com o cliente, e tonalidade de voz. E daí eu tive essa girada de chave quando eu percebi que, cara, ele é um pilantra, tá? Porque eu vi assim, não,
O cara é um pilantra, um filho de uma puta, é um cara que... Como é que eu vou aprender a vender de um cara que fez dinheiro trapaceando? Mas a trapaça do cara era exatamente essa, era vender uma parada que não existia, era vender uma parada que era irreal. Ele tentava encontrar um ganha-ganha com os clientes dele, só que era um ganha-ganha que no final não tinha nada para oferecer para outra pessoa. Ele tinha uma ação que era fajuta, ele tinha um produto que era enganoso, mas habilidades, skill de venda ele possuía. E era uma skill de venda que era eficaz. E que era até às vezes mais eficaz do que o cara que está vendendo uma coisa, qualquer que está vendendo uma coisa menor ou que está vendendo uma coisa até mais honesta. Óbvio, você tem que ter mais ética para vender uma coisa mais honesta. Mas o cara tinha uma eficácia na venda. E daí eu pensei, e se eu puder usar esses scripts? E se eu puder usar essa tonalidade de voz? E se eu puder usar a minha própria tonalidade de voz e criar o meu próprio script e usar de ética na hora de fazer o que eu estou fazendo? Daí o que eu fiz? Eu criei um script, na verdade eu peguei um script de um amigo meu, do Binho Garcia, um script que ele me ensinou a usar. Usei ele por muito tempo, usei ele várias vezes, dezenas de vezes, dúzias de vezes. Sem brincadeira, aquela ligação que a gente fez do processo de sessão, da sessão zero da mentoria, eu fiz ele mais de 100 vezes, provavelmente mais de 200 vezes ao longo dos últimos 2 anos. E daí depois de dominar esse processo, saber ele na ponta da língua, eu comecei a alterar ele e comecei a transformar ele com o que eu considerava que era importante. Fazendo o que eu faço, vendendo uma mentoria, que eu estou dando um processo que eu estou me esforçando para ajudar a pessoa, ensinar ela a fazer alguma coisa que vai ser benéfica para ela, que vai trazer um resultado. O que eu vi que funcionava? Eu usava o script, a parte de você entender a necessidade, tá, do cliente, você entender a necessidade daquele prospecto, você entender minuciosamente o que a pessoa precisa de você e qual é a dor dela, tá? E em vez do que outros caras de processo de venda fazem, de que outros caras falam, de que ensinam vendas, você interferir e você botar o dedo na ferida e você amplificar a dor da pessoa. Eu não gosto de amplificar a dor da pessoa, eu gosto de entender a fundo a dor da pessoa. Entender como se eu fosse o psicólogo dela, entendendo exatamente o que ela está passando, o que ela está sentindo, o que ela está vivendo, de um jeito que talvez ninguém mais entenderia. Tá? Eu realmente ficar completamente ciente, presente para a dor que ela está vivendo. Passo 1. Então essa é o que eu chamo de captura de inteligência. É entender o melhor possível. E muitas vezes nesse processo eu já estou dando para a pessoa uma coisa ali, eu já estou dando um ganha-ganha para a pessoa ali, porque eu estou pela primeira vez fazendo perguntas incisivas que obrigam a pessoa a botar, a falar de forma linear, a pensar de forma linear na dor dela, pensar de forma linear na dificuldade que ela está passando e no problema que ela precisa resolver. Então esse é o passo 1. O passo 2 é ainda mais interessante, é nisso que eu comecei a diferenciar o meu script de outros scripts que tinham, inclusive o script que me foi ensinado. Eu peguei e, do mesmo jeito que eu fiz com você, do mesmo jeito que eu já fiz centenas de vezes, tá, ao longo desse processo de mentoria, ao longo dos últimos anos, vendendo esse processo e entregando esse processo de mentoria, o que eu fiz? Eu passo 10 minutos ouvindo o cara e fazendo essas perguntas bem específicas, tá? Para entender exatamente qual é a dor do cara. Nos scripts que eu estudei, mais de um, eu saía desse processo e já ia imediatamente para a venda do produto, no sentido de mostrar para o cara que, olha, a solução para esse problema que você está me apresentando é esse produto aqui que eu tenho para oferecer. Não. Você lembra como foi a nossa primeira conversa? Eu vi qual era a dificuldade que você estava tendo e eu comecei a te ajudar como se você já tivesse entrado na mentoria. Então eu peguei e, pior que foi mesmo, né? Então eu peguei e joguei, beleza.
a solução para o seu problema começa nesse ponto A, esse ponto B, esse ponto C. E daí, como eu trabalho com uma coisa que é muito específica, como eu trabalho com um leque de conteúdo que é muito grande, e pode até soar meio babaca, meio arrogante às vezes falar isso, mas eu fiquei abismado às vezes de perceber que muitas vezes o conteúdo de que alguns colegas me colocam nos cursos online, nos cursos mais avançados ou nas mentorias avançadas dele, é o conteúdo que às vezes eu solto num vídeo de 10 minutos no YouTube, entende? Porque eu sempre fui obcecado em produzir o conteúdo da maior qualidade possível, em estudar conteúdo da melhor qualidade possível. Eu estou sempre lendo, estou sempre me atualizando, estou sempre pegando conteúdo novo, estou sempre trazendo coisa nova, porque eu estou sempre me desafiando a estudar coisas novas. Então, o pessoal fica naquela coisa de não entregar o ourinho, não entregar o ourinho. Eu por 10 minutos entrego todo o ouro que eu posso. Eu abro as comportas do ouro. E é impossível. E aí que tá. É mecanicamente, tecnicamente, matematicamente impossível eu resolver o seu problema em 10 minutos com uma dica. Porque se eu pudesse resolver o seu problema com uma dica de 10 minutos, eu já teria pego um vídeo meu no YouTube que já tivesse essa dica. Isso daí que é o mais segredo. Quando você tem 1000 vídeos no YouTube, é impossível que eu não tenha abordado alguma verdade universal, algum fundamento do jogo, nenhuma vez, nos últimos 11 anos quase, que não possa te ajudar no problema que você está vivendo. E qualquer problema que você está vivendo agora. No teu desenvolvimento pessoal. Na uma área. Tá? Você quer aprender você quer aprender a ser um neurocirurgião? Desculpa, não posso te ajudar. Mas, e isso é uma coisa importante também. Às vezes você não pode trazer uma solução para o cara. Às vezes você não pode trazer um ganha-ganha. Às vezes nada do que você tem disponível, você tem um ganha-ganha. Às vezes aparece um indiano querendo um tempero na sua loja e ele está procurando um tempero que você não tem. Você vai fazer o quê? Eu não tenho esse tempero. O fulaninho lá do outro lado da rua vai ter esse tempero, talvez ele tenha. Você tendo esse nível de honestidade, esse grau de honestidade, que às vezes é o fulaninho do outro lado da rua tem esse tempero, eu não tenho, o senhor me desculpa, o senhor pode ir lá, ou às vezes é, olha, eu não sou psicólogo, o trabalho que você precisa é de um psicólogo, é de um psiquiatra, tem esse psicólogo amigo meu, ou então, olha, eu não dou aula de inglês, tem esse amigo meu que dá aula de inglês, que dá mentoria de inglês, você pode fazer mentoria com ele, aprender inglês com ele, e você vai ganhar a confiança daquele prospecto para quando ele precisa da solução que o seu produto resolve, ele vai procurar você, porque ele sabe que você é honesto. Entende? Então, nesse momento, no meio da minha sessão, no meio da minha sessão zero, no meio do meu processo de venda, eu ajudo o cara por 10 minutos como se ele já tivesse entrado, como se ele já tivesse pago R$5.000 de mentoria. E daí é impossível que eu consiga resolver o problema todo do cara naqueles 10 minutos. Mas daí eu sei que, eu vou dormir com a consciência tranquila, que se ele não pode pagar, no mínimo eu dei uma clareza, se ele não pode entrar, ou se por algum motivo eu cometi algum erro naquele processo, que ele não confia em mim, ou na mentoria, ou na minha mentoria, o suficiente para ele seguir em frente, tá? Que isso daí também pode acontecer, eu também posso ter errado ao longo do processo, mas se eu errei ao longo do processo, ou se ele não confia nele mesmo, ou se ele não tem as condições para poder entrar agora, eu ganhei a confiança dele e dei uma clareza que vai ajudar ele a resolver o problema dele. No mínimo, a minha consciência está tranquila. E 2, eu mostrei para ele como que é a minha mentoria de verdade, como que é o meu processo de verdade, como que um mentor de verdade age. O mentor de verdade não tem medo de segurar o olhinho dele, porque ele pode literalmente abrir as comportas dele por 20 minutos, não 10, por 1 hora, e não tem como acabar o ouro dele. Porque ele está constantemente produzindo mais ouro. Porque eu produzo ouro em forma de conhecimento numa escala industrial. Não é que eu produzo conhecimento, não é que eu sou um gênio da lâmpada, mas eu estou sempre estudando e eu estou sempre em campo. Eu estou sempre na ativa.
eu estou sempre buscando coisas novas e eu, nesse momento, tá? Nesse momento exato agora de maio de 2020, eu estou dando mentoria para 12 caras diferentes. Eu não vou ter insights novos, eu não vou aprender coisas novas, eu não vou ter, de repente, uma descoberta, caraca, meu irmão, isso daqui que está acontecendo se aplica muito à situação atual, e daí, enquanto isso, eu estou estudando pra caramba também. Ontem, sem brincadeira, ontem eu fiquei praticamente sem dormir. Eu fui dormir 4 horas da manhã, sabendo que eu tinha a sessão às 8, porque eu estava lendo esse livro aqui, ó, do 50 Cent, do Robert Greene. E daí, sem brincadeira, parecia profético o capítulo que eu estava lendo. Porque ele estava falando sobre uma pandemia, tá, que teve em 1665, em que o cara descobriu, né? O cara teorizou a gravidade, Isaac Newton. Como que ele teorizou a gravidade? O cara se escondeu lá na casa da família dele, porque ele foi mandado de volta para casa pela Universidade de Cambridge, onde ele estudava, e daí ele falou, vou pegar aqui o tempo que eu tenho e vou produzir ouro. Eu tenho essas equações aqui, eu tenho essas situações aqui, eu tenho esses problemas que eu não consigo resolver e os meus professores não conseguem resolver. Deixa eu pegar e deixa eu sentar o malho aqui. E o cara foi lá e sentou o malho. Ele não tinha um computador, ele não tinha um celular, ele não tinha Netflix, ele não tinha Facebook, ele não tinha redes sociais. Daí ele pegou os livros, ele pegou o caderno dele, ele sentou e tum. E aqui eu não quero fazer um ataque, uma crítica às redes sociais, à tecnologia, não é isso. Mas o que eu quero dizer é, o cara pegou e o cara sentou com os problemas dele e dançou. E dançou até achar uma solução. E quando ele achou essa solução, ele produziu o ouro. Ele não ficou no tédio. Entende? Então, como eu não estou no tédio, como eu estou sempre produzindo ouro, porque eu estou sempre me testando, estou sempre me esforçando e estou sempre me desenvolvendo, eu tenho um processo que durante 10 minutos eu vou produzir ouro para a pessoa. Do mesmo jeito que nos últimos 15 minutos eu estou aqui produzindo ouro para você. E se eu pegar e soltar esse ouro no YouTube, eu vou quebrar um monte de especialista de venda. Vou destruir a carreira do cara no meio, vou falir os caras, porque esse é todo o ouro que eles têm. Porque o cara vai, aprende uma coisa, começa a vender aquela coisa que ele aprendeu e não se testa, não se descobre, não se desenvolve e não se joga para evoluir e não inova, e não corre atrás, e não vai para campo. Esses caras estão fodidos se eu soltar essa conversa que eu estou tendo aqui com você no YouTube. Não vai deixar de ser eficaz comigo fazendo ele e mesmo eu mostrando ele na internet, porque eu vou continuar trabalhando em cima dele. Porque o meu processo ele não envolve esconder o ourinho e ele não envolve fazer uma mágica que a outra pessoa não participa. O bom mágico ele faz um jogo que é invisível, que ele é cooperativo, ele faz uma mágica que é invisível, que é cooperativa também. Lembra que o bom jogo, eu não falo que o bom jogo é invisível? O bom sedutor faz um processo de sedução, um processo de jogo, uma conversa ali com a menina, troca uma ideia com a menina de um jeito que seja invisível para ela, que ela está se envolvendo e que é benéfico para ela, e que é divertido para ela, e que é gostoso para ela, e que ela participa também. Entende? Então eu tenho esse processo em 3 fases. Primeiro eu estudo o máximo possível a inteligência do cara, tá? Eu tento entender ali no que ele está falando, qual é a dor dele. Depois eu ajudo ele como se ele já tivesse entrado por 10 minutos e daí no final eu faço o processo de venda. No final eu faço o cara entender o que é o meu processo, o que é o meu trabalho, o que é o produto que eu vendo, e daí eu começo a tentar entender se realmente vai ser uma boa para ele participar do processo de mentoria, se vai ser uma boa adição para a mentoria ele, se ele vai ser uma boa adição para a mentoria ou para a turma do Legião ou para a mentoria particular, tá? E eu faço ele projetar no futuro e sentir no futuro já a realização de ter passado pela experiência da mentoria
que ele vai passar. E daí é o mesmo processo que você viu, o mesmo processo que você viveu. O mesmo processo que eu fiz você passar. Durante o teu processo ali, durante a tua sessão 0. Entende? E é um processo que leva o mesmo tempo que a gente levou aqui conversando agora. É mais ou menos o mesmo tempo. Hoje leva 20, 30 minutos. Já chegou a levar 1 hora, já chegou a levar 1h30. Hoje eu sou muito mais rápido, porque hoje fiz isso centenas de vezes já. Hoje eu sou muito mais rápido em fazer. Faz sentido isso, sim ou não? E aí, o que você achou desse conteúdo especial? Ele é um oferecimento da minha mentoria avançada, que já começa logo de cara na entrevista, o que eu chamo de sessão 0. Como é que funciona a sessão 0? Você vai clicar no link que está aqui embaixo e vai se inscrever e preencher sua aplicação para a mentoria. A minha equipe vai selecionar as melhores aplicações e, diferente do que a maioria dos caras que dão mentoria hoje online na internet fazem, quando eles colocam qualquer pessoa para simplesmente ligar para você por 10 minutos e ficar te perguntando só se você tem dinheiro, não. O que acontece aqui na Marca SB João Vitor é diferente. A minha equipe vai selecionar as melhores aplicações e eu vou entrar em contato com você pessoalmente para a gente fazer uma entrevista na qual eu te ligo e, entendendo exatamente qual é o seu problema, eu vou te dar uma clareza com relação a como resolver ele e como atingir o próximo nível. Depois dessa clareza, depois desses 10, 15, 20 minutos de clareza com relação aos seus objetivos, aí a gente vê se você está pronto para fazer mentoria ou não. Então, se você quer se juntar a uma mentoria diferente de tudo que você já viu, já sabe o que fazer, né? O link está aqui embaixo, está aparecendo em algum lugar aqui também. E a gente se vê dentro da sua aplicação e de repente eu te ligando para te ajudar a resolver o seu problema. Ah, não, eu vou jogar tudo pro alto, quero fazer isso. Tá, mas beleza. Então, da onde você vai tirar recursos para você fazer essas coisas? Você precisa de alguma coisa para poder. Precisa de uma base para você pegar essa base e ir construindo degrau por degrau até você chegar no seu objetivo, sabe? Isso foi uma aula que eu nunca. Só essa aula valeu o dobro do que custou a mentoria. Porque dá até vontade de chorar de tão boa que foi.